os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de dizer que é uma alegria estar com vocês novamente, nossos amados adolescentes, todos que já me conhecem, sou o professor Rubilar. Estamos aqui para a nossa aula de número 7, cujo título é Vencendo a Preguiça. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração, vocês daí eu daqui. Pai, nós te adoramos por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo ministre para nós e através de nós. Pai, que todo impedimento, Pai, para que essa lição fique gravada em meu coração, no coração dos nossos alunos e daqueles que onde nos assistir, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, fala conosco através dessa lição. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Desejamos te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico da nossa lição de número 7 se encontra em Provérbios 6 e 11, e depois 10, 4 e 5. Vamos fazer a leitura? Diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ora, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobreviverá a tua pobreza, como humilhante, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 10, 4 e 5. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Esse texto ele nos fala sobre trabalho. A realidade é essa, a importância do trabalho, a importância de nós não nos deixarmos vencer sob a preguiça. E esse tema é muito importante, porque na idade do adolescente é muito normal ele perder o foco nas coisas que realmente são importantes. Porque o adolescente ele luta contra os seus desejos, ele luta contra os desejos do mundo, ele luta contra o inimigo da sua alma, ele luta contra a mídia, ele luta contra vários adversários que muitas vezes ele nem percebe, mas que estão no dia a dia tentando desviar ele do caminho correto. Queria que vocês guardassem o seguinte: tudo aquilo que nós fizemos agora para nos alicerçarmos, para ter um futuro que nós desejamos ter, um futuro de abundância, porque o Senhor nos chamou para nós termos o melhor dessa terra. Mas para nós termos o melhor dessa terra, nós temos que fazer a nossa parte. E a preguiça, em nenhum momento, o Senhor coloca ela como parâmetro para nós sermos vencedores. Muito pelo contrário. Ele mostra, através desses textos, que aquele que persevera, aquele que não se deixa vencer pela preguiça e que faz as coisas que tem que fazer no tempo certo, no futuro colherá as vitórias que tem para colher. Por isso que ele nos dá o exemplo da formiga. A formiga ela faz o que tem que fazer porque é certo fazer. Isso fazendo aqui uma analogia. Porque a formiga é um ser irracional, como todos sabem. Mas ela faz o que é certo, independente de quem está cuidando, deixando de cuidar, ela sabe o caminho que ela tem que percorrer e ela não se desvia. Ela vai sempre no caminho correto. Cada um fazendo a sua parte. Tá bom? Que possamos aprender hoje tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida e para a sua vida através dessa lição abençoada. Tá bom? Vamos lá então. Um enfoque bíblico se encontra em Provérbios 3, 4, que diz o seguinte: a alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta, porque a alma do preguiçoso ela só deseja, mas ele não tem ânimo, ele não tem força para fazer as coisas, então só há o desejo. Mas aquele que é diligente, que vence a preguiça, que vence os obstáculos, a sua alma se farta, porque ele consegue chegar ao objetivo final e consegue vencer todos os obstáculos que ele tem para vencer, para chegar aonde ele necessita chegar. Os objetivos da nossa lição são os seguintes:
relatar as 3 coisas que favorecem a preguiça, explicar a importância do trabalho e a necessidade de planejarmos a nossa vida, descrever as atitudes para vencer a preguiça. Nós vamos trabalhar em cima desses 3 tópicos, tá bom? Vamos lá. Na nossa revista, o nosso comentarista botou Fique Alerta. E o que ele trata nessa parte da nossa lição? Ele diz o seguinte: você já teve experiência de ficar sem fazer nada, deitado, dormindo ou apenas relaxando? Quem de nós já não teve essa experiência? Quem já não quis ficar sem fazer nada? O problema não é ficar sem fazer nada. O problema é o tempo que a pessoa fica sem fazer nada, porque o descanso é necessário. E muitas pessoas se acostumam tanto a não fazer nada, que depois não querem fazer. Cuidado, se isso acontece com muita frequência, você pode estar sofrendo da síndrome da preguiça. Ele nos alerta mais uma vez. O que você tem feito para afugentar o bicho preguiça da sua vida? Cada um que está nos assistindo nessa manhã, o que você tem feito para poder vencer esses obstáculos? O que você tem feito para fazer quando chega aquela vontade de não realizar aquela tarefa que é necessária realizar? Seja uma tarefa para o seu pai, para sua mãe, seja uma tarefa escolar, seja algo como um simples estender de uma cama. O que você tem deixado de fazer que deveria ter feito? Isso é para cada um de nós refletir, porque em determinado momento da nossa vida, quem de nós já não teve essa vontade de não fazer alguma coisa? Nesse estudo você conhecerá os males da preguiça e os males que a preguiça poderá causar em sua vida e aprenderá algumas estratégias para vencê-las. O comentarista ele nos orienta sobre os males que a preguiça pode causar para mim e para a sua vida. E também ele nos dá direções que podem fazer com que nós venhamos vencer essa preguiça. Você vai perceber também os males que a preguiça pode causar, como já comentamos, que se não quisermos trabalhar, acharemos muita desculpa. Isso é normal. Quanto menos a pessoa fizer, menos desejará fazer e mais inútil se tornará. É uma palavra forte, mas é uma realidade. Quanto mais a gente deixa de fazer aquilo que é necessário, quanto mais a gente se acostuma em não fazer, quando nós queremos viver só o nosso eu, e a preguiça faz muito isso. Ela faz com que nós esqueçamos o contexto em que nós estamos inseridos e vivemos só em torno do nosso eu. E aí nos acostumamos e aí muitas vezes acontece que nós já não temos mais força. E infelizmente, muitas vezes nós entramos numa área muito perigosa, que é a preguiça espiritual. Não conseguimos mais ler a palavra, não temos mais constância nisso, não temos constância de oração, de meditação da palavra, não queremos assistir mais às escolas bíblicas, não queremos mais assistir os cultos online, não queremos muitas vezes nem escutar os conselhos dos nossos pais ou nossas mães. Então temos que ter cuidado. A preguiça, eu costumo dizer que é como se fosse uma ferrugem espiritual que vai enferrujando, que vai deteriorando a nossa alma. Então nós temos que ter muito cuidado com ela. Vamos prosseguir? Para vencer a preguiça, estabeleça um objetivo concreto e realista e siga cada etapa. Ore pedindo a Deus força e persistência necessária. Cada dia tem 24 horas repletas de oportunidade para crescer, servir e ser produtivo. Cuidado, é muito fácil desperdiçar o tempo. Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos foco naquilo que nós temos que fazer, nós vamos, com certeza, fazer aquilo que não queremos. Paulo mesmo nos assevera sobre isso. Aquilo que não quero, faço. E aquilo que quero, não consigo fazer. E muitas vezes isso acontece conosco. Então, você adolescente, você que está nos escutando essa manhã, vamos vencer tudo aquilo que tem nos impedido de perseverar. Vamos vencer tudo aquilo que tem nos direcionado para direções contrárias às orientações que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida.
Em nenhum momento o Senhor coloca na palavra dizendo que descanso é pecado. Mas em nenhum momento também ele coloca dizendo que a preguiça é boa. Muito pelo contrário. Em Provérbios 6 e Provérbios 10 eles nos orientam. Provérbios 6 ele nos fala para nós termos com as formigas. Ou seja, não é para a gente conversar com formiga, não. É para a gente verificarmos o exemplo delas e perseverarmos assim como um animal consegue perseverar. Quanto mais nós, seres humanos, filhos amados por um Deus Todo-Poderoso. Está com dificuldade de focar nas suas missões? Está com dificuldade de vencer a preguiça? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus força para que você consiga vencer esses obstáculos. E eu tenho certeza que você vai vencer. O tempo é uma dádiva de Deus e devemos aproveitar as oportunidades que se apresentam para vivermos para Ele. É muito especial. Se nós estamos hoje assistindo essa aula, é porque Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, e através da minha vida, através da sua vida. Olha que maravilhoso, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão hoje vivendo essa pandemia com Covid, em hospitais, querendo estar aqui assistindo essa aula, querendo estar aqui compartilhando comigo e contigo a palavra de Deus, não pode, mas nós estamos. E vocês estão de parabéns, porque vocês venceram a preguiça, estão aqui para mais uma aula. E eu fico muito feliz por isso. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10, parte A. Então tudo aquilo que cai na tua mão, faça com o melhor das suas forças. A oportunidade é agora, o tempo é agora para fazer a diferença. Tem uma frase de Charles Darwin que diz o seguinte: aquele que perde uma hora do seu tempo não sabe o valor da vida. Sabe qual é o valor da minha vida, da tua vida? Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que nós estamos tendo essa oportunidade de ter essa aula hoje. Porque o meu Jesus e o teu Jesus pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Ele não deixou a preguiça tomar conta da missão que ele tinha, de restauração da comunhão minha e sua para com Deus. Amém? Provérbios 6:9 diz o seguinte: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? É uma pergunta. Quando te levantará do teu sono? Se você nessa manhã está com preguiça, se você nessa manhã não teve forças para fazer muitas coisas ou até pequenas coisas que parecem que não são importantes, cuidado, ainda é tempo. Vamos perseverar, vamos permanecer fazendo com o melhor das nossas forças. Porque se nós tivemos esse dia de hoje, é porque o Senhor preparou para a minha vida e para a tua vida. E o sacrifício começou para que eu e você estivesse aqui, lá na cruz do Calvário. Os males da preguiça. Esse é o nosso primeiro tópico. Você já deixou de realizar algo importante, como já perguntamos anteriormente? Abandonou as tarefas da escola ou afazeres da casa por preguiça? Quem pode dizer que nunca teve um momento desse? Todos nós tivemos um momento desse. É normal. O que não é normal é manter esses momentos como algo normal na nossa vida. Não é normal sentir preguiça a todo momento. Não é normal deixar de fazer as coisas. O descanso não é errado. Ao contrário, é necessário para que tenha uma vida saudável. O grande problema não está em descansar. O grande problema é querer viver num constante descanso. O comentarista coloca uma parábola que fala sobre os bichos, que teve uma festa no céu e em determinado momento faltou farinha. E aí eles escolheram o bicho preguiça para ir buscar essa farinha. E aí passaram-se 2 horas e a farinha não voltava. E eles começaram a murmurar porque estavam com fome. Estavam indignados. Quando um pouco eles escutaram um murmúrio lá no fundo e dizia o seguinte: se não pedir desculpas, eu não vou. Ou seja, a preguiça não tinha nem começado a caminhar ainda. E quantas vezes as pessoas estão esperando de nós e nós deixamos de fazer as coisas. Queremos fazer no nosso tempo.
Mas se a palavra de Deus diz que tudo que cai na minha mão e na sua mão, nós devemos fazer com o melhor das nossas forças, então o tempo para fazer é o tempo que nós recebemos a tarefa. Porque nós todos temos consciência do que é certo e do que é errado. Então vamos perseverar, não vamos deixar a preguiça tomar conta de nós. Guarde esse exemplo do bicho preguiça. Alguém está esperando por você executar uma tarefa. Se você não executou, o momento é esse, o momento é agora. O descanso foi determinado por Deus. Mesmo ele não precisando de descanso, que está lá em Isaías 40, 48, o Senhor não se cansa, ele não dorme. Na criação, no 7º dia, o Senhor descansou. Deus nos deixou um exemplo da necessidade do descanso. Deus em nenhum momento nos disse que era para nós deixarmos a preguiça tomar conta do nosso ser. O que favorece a preguiça? 3 coisas alimentam a preguiça. Deixar para amanhã o que se pode fazer para hoje. E o comentarista coloca o exemplo da dona de casa. Imagina você acordar de manhã e a sua mãe não fez nada, não lavou a louça do dia anterior. No primeiro dia até você lava a sua xícara, faz seu café. Mas se ela fizer isso no 2º dia, no 3º dia, não vai ter mais louça. Vai ter que ser feito algo para resolver aquele problema. E causou uma coisa tão simples, deixar de lavar uma louça, vai causar um transtorno tão grande dentro de casa. Então, o comentarista nos deixa aqui um exemplo muito feliz. Provérbios 27:1 nos diz o seguinte: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. O que você tiver que fazer, faça hoje. Não espere amanhã. Você não sabe o que pode acontecer no dia de hoje. Muitas pessoas deixaram de fazer muitas coisas. E hoje nós estamos na pandemia. E as pessoas não conseguem fazer aquilo que gostariam de ter feito. O que passou, passou. Mas nada é impossível, então nós fazemos um novo recomeço. Vença a preguiça. O desânimo aumenta a preguiça. O inimigo das nossas realizações desestimula as nossas ações. O desânimo desestimula. Se você está se sentindo desanimado, peça para Deus: Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Eu preciso vencer esse desânimo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E você vai conseguir realizar suas tarefas. O outro, querer viver apenas de lazer. Imagina se todas as pessoas quisessem viver só de lazer. Em determinado momento, ninguém quisesse trabalhar. E todos vão para um parque de diversão. Se alguém se machucar, quem vai atender aquele que se machucou? Se você quiser, se estiver com fome, quiser comer alguma coisa, quem vai produzir o alimento, vender o alimento para você lá, se todo mundo resolveu descansar? Se você trouxe alguma coisa de casa e gerou lixo, quem vai recolher aquele lixo? Quem vai ligar o brinquedo para você se divertir? Se todos resolveram entrar numa fila, na fila da preguiça, colocando como objetivo principal o lazer. Ter lazer não é errado. O errado é querer viver num eterno lazer. Isso sim que não está correto. O exemplo da formiga, está lá em Provérbios 6, de 6 a 8, diz o seguinte: você já observou as formigas trabalham? Ela sabe, se não trabalhar no verão, não terá alimento no inverno, e assim morrerá de fome. A formiga, ela tem uma disciplina consciente, vamos dizer assim. Ela faz o seu trabalho porque ela sabe que é necessário fazer. Não precisa ninguém estar dizendo para ela que tenha que ser feito. Se você observar um formigueiro, eles têm uma sequência de trabalho. E um detalhe, aquele que vai lá, se você observar a formiga cortadeira, aquela formiga que vai lá na árvore e corta a folha, é a mesma formiga que desce com um pedaço da folha que cortou e leva até lá a sua toca, o seu formigueiro. Então eles têm uma responsabilidade. Se eu comecei um trabalho, eu tenho que terminar. Se eu comecei um trabalho na escola, eu tenho que terminar. Se eu comecei um trabalho para o meu pai, para minha mãe, eu tenho que terminar. Mas se eu não conseguir vencer a preguiça e o desânimo, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E vai ter um dia que eu vou cansar, até mesmo de estar descansando. Vamos ter cuidado com a preguiça. Quem não se esforça hoje terá uma vida difícil no futuro. Como você planejou o seu futuro? O que você está planejando para o seu futuro?
Quais são os teus sonhos? A nossa adolescência parece que as ideias se tornam mais evidentes, por ser uma fase importante de decisões e escolhas. Muitos de vocês já têm uma compreensão física de adulto. Querem ser adulto. Mas vamos começar a ser adulto pelas nossas responsabilidades, pelas nossas atitudes primeiramente. Porque hoje nós dependemos do pai e da mãe. Então vamos cumprir as tarefas que foram nos direcionadas pelo nosso pai e pela nossa mãe. Vamos vencer essa preguiça. Para que no futuro, quando nós estivermos por nós mesmos, nós temos a certeza que se nós conseguimos fazer a nossa parte, quando nós éramos adolescentes, quando nós formos adultos e a responsabilidade vir até nós, nós vamos conseguir cumprir as tarefas que a nós forem também direcionadas. Como vencer a preguiça? Procure deixar a preguiça antes que comece a sentir os prejuízos causados por ela. Guarde bem isso aí. Cuidado, hoje parece ser algo bom, mas amanhã você pode não conseguir vencer a sua preguiça. Durma bem. A falta de sono causa uma sensação física de cansaço. Alimente-se bem. Uma alimentação pobre em nutrientes ou exagerada pode favorecer a preguiça. Pondere sempre o lugar que você escolher para realizar suas tarefas. Por exemplo, ler deitado é um convite à preguiça. Ler com o celular ligado é um convite ao perder o foco. E você não vai conseguir realizar aquelas tarefas. Concentre-se naquilo que está fazendo. Estudar vendo o celular, como já falamos, ao mesmo tempo, é um incentivo a perder o foco. Você não vai conseguir vencer aquele obstáculo. Organize-se, administre seu tempo para cada atividade, sem abrir mão da prática da oração, da leitura bíblica. Provérbio 16:1 diz o seguinte, presta atenção. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, do homem cabe os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã com você. Tente fazer a sua parte. Cuidado. Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida. Mas para isso, eu tenho que entender. E nós queríamos que você guardasse o seguinte. O nosso comentarista, no final, ele colocou para nós algo chamado conversa franca. E eu quero que vocês guardem isso. É muito especial. Diz o seguinte. Era uma vez 4 personagens. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Então, preste atenção nesses personagens. Havia um grande trabalho a ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém iria fazer. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo. Mas ninguém imaginou que todo mundo deixaria de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Essa situação que foi aqui mencionada é do autor desconhecido, mas ela é bem real para a minha vida e para a sua vida. Se nós não perseverarmos, se nós não ficarmos conscientes daquilo que nós devemos fazer, se nós não perseverarmos nas tarefas que temos que fazer, a preguiça vai tomar conta de nós. E é natural, principalmente nessa época que nós vivemos de confinamento, é natural a gente querer muitas vezes se isolar, ficar no nosso cantinho. Quer se isolar? Se isole com Deus. Quer ficar no seu cantinho? Fique no cantinho especial com Deus. Tenha seu momento de descanso, sim, é salutar, é saudável, mas também persevere e não deixe a preguiça vencer. Se você vê que a preguiça está tomando conta do seu coração, peça a Deus para que você consiga vencer os obstáculos que estão impedindo você de cumprir as coisas que são necessárias ser cumpridas na sua vida. Persevere. Nós vamos deixar 3 questionamentos para vocês nos responder depois. Responda aí no grupo para nós. Responda para você. Quais as atitudes que podem ajudar a pessoa a vencer a preguiça? Qual o inseto que o livro de Provérbios cita para exemplificar a importância do trabalho? E nosso terceiro questionamento.
Faça um breve comentário sobre o que você tem feito para afugentar o bicho preguiça da sua vida. Se por acaso você tem tido êxito, relate quais são as suas dificuldades. Ou melhor, se você não tenha tido êxito, o que está te impedindo de ter êxito? E vencer a preguiça. Deus, Ele tem um plano maravilhoso para mim e para a tua vida. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Deus, Ele quer usar você, Deus, Ele quer usar a mim para nós fazermos a diferença. Mas para isso nós temos que perseverar. Perseverar nas atividades que nós temos que fazer. A palavra mesmo nos diz que tudo aquilo que cai na minha mão e na tua mão, que nós devemos fazer com o melhor das nossas forças. Como se fosse para quem? Para o seu pai, para sua mãe? Não. Como se fosse para o próprio Deus. Pense nisso. A preguiça ela pode trazer consequências catastróficas para a sua vida e para mim, para o futuro que você planeja para a sua vida. Ah, mas eu não tenho futuro nenhum. Cuidado. Não deixe você não perceber as consequências que a preguiça pode trazer para a sua vida. Vai chegar um momento que você vai ver os seus amigos crescendo, você vai ver os seus amigos tendo coisas que você não tem, principalmente não só na área física, mas na área espiritual. E aí você vai dizer, eu perdi tanto tempo. É verdade. Não deixe a preguiça impedir de você ver os objetivos que Deus tem na sua vida e através dela. Tá bom? Antes de encerrar, eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Douglas Batista, nosso pastor presidente. Agradecer também pela vida da nossa coordenadora da EBD, a pedagoga missionária de lei, e do nosso pastor Carlos Júnior, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa falar com você e continuar falando. Faça um estudo mais detalhado na sua casa da nossa lição. Medite nela. Deus tem uma bênção. Deus não quer a preguiça na sua vida, nem na minha vida. Que você que está nos assistindo, o nosso adolescente, não desista dos seus sonhos, persevere. Deus tem planos maravilhosos na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa lição abençoada. Te agradecemos por essa oportunidade de estar falando com nossos amados adolescentes e com todos aqueles que vão dever essa lição. Peço, Senhor, que não deixe eles escutarem a minha voz, mas que eles escutem a voz do Teu Espírito Santo falando direto no coração de cada um deles. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus, se tem alguém que está sendo consumido pela preguiça, se tem alguém que está sendo consumido, Pai, por desejos que impede de cumprir as tarefas que o Senhor tem planejado na vida dela, que seja repreendida agora em nome de Jesus, que ela volte, Pai, Senhor, novamente para o caminho correto, que ela possa vencer a preguiça e que ela possa fazer a diferença aonde colocar a planta do seu pé. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa lição abençoada. Muito obrigado, Senhor, por cada um que for assistir esse vídeo e que Teu Espírito Santo toque em cada um, Pai, de uma maneira tão especial, mas tão especial, que a pessoa possa se sentir regozijado, que o adolescente possa se sentir muito feliz. Desejar, eu te agradeço, Pai, por essa lição maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos.